Olá pessoal, boa tarde, sexta-feira, dia 12 de abril, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que fala tudo sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Rodrigo Santana comanda o Atlético no Clássico de domingo. Mano Menezes faz mistério na escalação do Cruzeiro para a grande final. Com Maracanã lotado, Flamengo goleia pela Libertadores. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa aí para participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber quem vence o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro no domingo. Cruzeiro ou Atlético? Dê o seu palpite e participe com a gente. Ana, você não vai dar seu palpite agora, não. Você vai deixar para o final do programa, mas eu quero saber o que você está esperando para esse jogo de domingo. Olha só, Breno, como todo mundo disse, clássico é clássico, né? Então, para mim, ainda não tem favorito, apesar da boa fase do Cruzeiro e o psicológico do Atlético, sim, muito afetado, mas clássico é clássico, então só na hora para poder saber mesmo, viu? Tá aí, Ana Cláudia, clássico é clássico e vice-versa. Bom, pessoal, mais uma novidade para vocês, agora você pode baixar aí o app da Rede Catedral e acompanhar o bate-papo esportivo pelo seu celular. Você baixa pelo App Store, pelo Google Play e aí você pode assistir toda a programação da TV Horizonte e também da Rádio América no seu celular. E convidamos vocês também a acessarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e também lá temos um canal do YouTube onde você pode encontrar aí programas exclusivos que separamos aí para vocês. Assunto de hoje não poderia ser outro. O clássico do final de semana, mas nós vamos olhar o lado alvinegro, muito movimentado, troca de treinador, apresentação de novo diretor de futebol. Vamos falar desse momento que vive o Cruzeiro. Pelo lado celeste, uma tranquilidade do Mano Menezes aí para poder acertar o time. Vamos falar de Libertadores, teve time brasileiro jogando ontem, muita coisa para a gente poder falar por aqui, começando com Paulinho Azeredo. Paulinho, e essa final? Como é que tá? Você está assistindo isso tudo aí, esses bastidores, o que você está esperando dessa final? Um abraço, Breno, um abraço ao telespectador do Bate-Papo Esportivo. Um jogo muito disputado, em que pese o favoritismo do Cruzeiro, que eu posso dizer que foi ampliado um pouquinho ainda, devido a esse momento turbulento que vive o Atlético, mas no Clássico a gente já viu aí times piores vencer o Clássico e por isso o Cruzeiro se faz favorito, principalmente nesse primeiro jogo, né? Terá todo torcedor à sua disposição lá, apoiando o time. Mas ainda assim, acredito que a final deve ser equilibrada. Grande André, seja bem-vindo. André, e essa vantagem do Atlético nesse momento de turbilhão pelo lado alvinegro? Pode ser o grande trunfo, vamos dizer assim, do Atlético, ter essa vantagem de jogar por 2 empates? Bom dia, Breno. Bom dia a todos. Pode ser, sim, um diferencial. No ano passado foi a vantagem quem definiu o Campeonato Mineiro, mas eu acho que, comparando o Atlético e o Cruzeiro, essa vantagem não será utilizada. O campeão será decidido dentro de campo. Vai ter vitória mesmo, não vai ter 2 empates, uma vitória e uma derrota com diferença de 1 gol, mesmo placar, não. Acho que o campeão sai aí com uma boa vantagem nesse Campeonato Mineiro. Aí, fechando a turma de hoje aqui, Luciano Dias. Seja bem-vindo, Luciano. Luciano, e essa Libertadores? O Cruzeiro já garantiu aí primeiro lugar no grupo, alguma coisa que tem te chamado a atenção, algum time que tem sido aquele time surpresa da Libertadores? Tudo bem, Breno? Boa tarde a quem acompanha o Bate-Papo Esportivo. Além do Cruzeiro, que é uma boa campanha, não chega a ser surpresa essa campanha do Cruzeiro, os times paraguaios, né? O Cerro Porteño até aqui também com 100% de aproveitamento, assim como o Libertad e o Olímpia também fazendo boa campanha. Então, os times paraguaios, neste momento, fazendo uma boa primeira fase de grupos da Libertadores.
Ontem, já falar um pouco mais sobre isso, o Flamengo aplicou uma grande goleada sobre o San José, que é um time modesto do continente, o time da Bolívia, com a grande atuação do Arrascaeta. Então, já que você já levantou a bola aí, vamos falar de Libertadores da América. No embalo de Luciano Dias aqui, ó, Flamengo com o Maracanã lotado, goleou o San José por 6-1. Vamos ver os gols da partida. É aí, ó, Luciano, você estava falando aí. E ontem com a Arrascaeta titular. É uma grande atuação do Arrascaeta, o Flamengo não teve o Gabigol, aí o Abel Braga colocou o Bruno Henrique como falso 9, e o Arrascaeta começou o jogo onde ele se destacou no Cruzeiro, jogando pela ponta esquerda. Fez uma grande partida. No segundo tempo, o Diego saiu, o Arrascaeta foi para a armação, jogou centralizado e continuou jogando muito bem. Fez um belo gol, deu assistência, grande partida também do Everton Ribeiro. Aquela dor de cabeça boa para o treinador, mas uma pressão muito grande também para o Abel Braga, que tem que colocar o Arrascaeta como titular nesse time. Agora, Paulinho, a gente vendo aí o Flamengo, né, que tem um grande elenco, o Palmeiras também na Libertadores. Você acha que os times de Minas estão muito atrás desses times? O Cruzeiro com certeza não, né, Breno? O Cruzeiro tem se não é o melhor hoje, elenco, porque você tem que definir elenco no seguinte, são os 11, os que estão no banco, e ainda tem uma questão também, né? Que é o time como um todo. Então, o Cruzeiro, as peças saem, são alteradas, e o time como um todo, né, o conjunto, não muda muito. Já no Flamengo e no Palmeiras nem tanto, mas já no Flamengo, quando se altera algumas peças, o time muda muito, e muda para pior no caso. O Palmeiras, a gente vê o seguinte, o Palmeiras talvez seja que está um degrauzinho acima, porque o Palmeiras deve ter uns 2 ou 3 times. Só que ganha só nisso também, ganha nos valores individuais. Se você pegar o time do Palmeiras, modelo de jogo e tal, você vai ver que não tem muita coisa não. O Cruzeiro é muito mais bem ajustado, por exemplo. Então eu vejo o Cruzeiro com até um favoritismo bom neste ano de 2019 em relação à competição continental. Há de se ter cuidado com as equipes, como o Luciano colocou, não só as paraguaias, mas as argentinas também, né? A gente sabe que quando chegam, crescem bastante, principalmente os grandes da Argentina, o Boca, o River, mas o Cruzeiro está muito bem nesse quesito de elenco. Agora, André, final de semana também movimentado, cheio de clássico aí, né? Decidindo os campeonatos. Temos em São Paulo, Corinthians e São Paulo. Grenal no Sul, depois novidade, de muito tempo, mas é uma novidade para a final. Que é. 4 anos sem ter uma final com o Grêmio e Inter, vai voltar a ter um Grenal lá. Flamengo e Vasco no Rio. Desses jogos aí, se você tivesse que escolher um para assistir nesse final de semana, o que você acha que chama mais atenção? São Paulo e Corinthians. Eu assistiria São Paulo e Corinthians, que eu acho que são duas equipes que estão mais niveladas nesse momento, se for comparar, né? O Grêmio e o Inter, eu acho que o Inter está à frente nesse momento do Grêmio, está bem à frente. O São Paulo é um time que está se reestruturando, jogou bem contra o Palmeiras, apesar de não ter vencido os jogos. Ele jogou bem e o Corinthians é um time que também está tendo aquela maturidade, está começando, tentando voltar a ser aquele Corinthians de antigamente, da primeira passagem do Carille. Então, acredito que será um jogo mais equilibrado, esse São Paulo e Corinthians. E podemos dizer que a discrepância maior fica pelo lado do Rio, entre Flamengo e Vasco, principalmente nessa questão de elenco que a gente estava falando aqui. Flamengo com um elenco muito superior ao Vasco, ou Luciano, clássico, como diz a Ana Cláudia, clássico é clássico. Clássico é clássico, fato, né? Mas, Breno, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo tem sobrado nos últimos anos. A gente não observa boas campanhas de outras equipes. O Flamengo é o que chega mais próximo de título. Tudo bem, às vezes fica no cheirinho, mas é o que chega mais próximo foi o Vasco, né? de título. O Vasco foi campeão carioca no ano passado, com um trabalho sólido, mas não apresentou muita coisa. Em competições nacionais ou internacionais, é o Flamengo mesmo que tem chegado em decisões ou perto de conquistar um título. Há uma discrepância muito grande do elenco do Flamengo para os demais no Rio de Janeiro. Fluminense tentando se reerguer, até com criatividade com o Fernando Diniz. O Vasco tem um elenco limitado e o Botafogo nem se fala. Eliminado da Copa do Brasil ontem, inclusive, e no Campeonato Carioca nem chegou na semifinal. Mas o Flamengo, apesar de, né, com o dinheiro, falando da parte financeira, ter uma discrepância, se a gente for ver os clássicos contra a Fluminense, ele sofreu para passar pelo Fluminense, não teve facilidade para passar pelo Vasco, ou seja, o Flamengo é um na Libertadores e é outro no Campeonato Estadual. No estadual, o Flamengo tem sofrido para jogar contra os pequenos grandes, digamos assim, os times de tradição, mas que
no banco são bem menores do que ele. E a gente pode dizer que no Sul também pode acontecer isso? O Grêmio ser um na Libertadores e outro no Grenal, o Inter ser um na Libertadores e outro, como é que é? O momento do Inter é melhor, né? Até porque basta pegar os resultados, né? O Grêmio está sofrendo na Libertadores, aliás, estava vendo os melhores lances ontem, os melhores lances do jogo do Grêmio, né? Contra o Rosário Central, porque trabalhei no jogo do Atlético. O Everton Cebolinha jogou muita bola. Tá jogando muita bola mesmo. Então, assim, apesar do momento do Inter ser melhor, o Paulo Guerreiro ter entrado, feito os gols que precisa, eu também creio que nesse jogo aí existe uma igualdade. Acho que o Grêmio tem um time muito mais pronto. O Grenal que do também Inter, é um clássico. E o Grenal, Nossa. o bicho pega mesmo. Então, assim, eu particularmente, entre Grêmio e Inter e Cruzeiro e Atlético, apesar, no caso de Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro ter um ligeiro favoritismo, pelo momento, pelo trabalho que já vem, eu não apostaria tanto assim de cara, não. Creio que serão 2 jogos em ambos os estados bem equilibrados. Tá aí, da final mineira, vamos começar a falar no próximo bloco. Agora tem uma dica para você que precisa fazer pilates, fisioterapia ou melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, não se esqueça, quer melhorar sua qualidade de vida? Procure o CROT, lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.